Vamos lá para o nosso... Vamos prosseguir este programa, porque nem só de Oscars vive o mundo, mas também teatro, por isso vamos falar com o Mateus Solano. Bora! Olá, Mateus, outra vez, bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigada! Então, querido, tu és tão alto e tão comprido que consigo dar-te a minha mão daqui e tu beijá-la daí. É rápido. Tu quanto é que medes? 1,90. Nós é que somos baixinhas, na realidade. Sim. Olha, muito bem-vindo. Bem-vindo a Portugal, não é? Acabadinho de chegar, não é? Estamos há 3 dias fazendo longos passeios, mesmo com a chuva, muito feliz de cá estar. Chuva e vento. Pois é, Chuva e apanhaste uma vento. época terrível. Mas para mim é como se eu estivesse no meio de um filme. Mas é a tua primeira vez em Portugal? Não, já tinhas... Não, eu estive cá algumas vezes, inclusive morei quando muito pequeno, meu pai serviu aqui algumas vezes como diplomata. Então sério? foi cá em Lisboa? Sim, já cá em conhecias, Lisboa, então... Infante Santo, Basílica da Estrela, o Já tinhas Rato. algumas memórias, não é? Tenho algumas, é um lugar muito emotivo para mim. Então é muito engraçado ser famoso aqui. Sim. Né? Reconhecem-te muito na rua. Reconhecem-me. Também podem ficar no... Será que é ele, não é? Será que há a fazer? Eu só dou não é? tempo de falar, será que é ele? Eu já estou longe. Já estão à espera, não é? Vem-te nas novelas brasileiras e não estão à espera que estejas cá. É verdade. E estás cá por um ótimo motivo, não é? Peça Excelente selfie. motivo, uma peça que já fez muito sucesso pelo Brasil. Fomos até os Estados Unidos e agora estamos vindo aqui para Portugal para 2 semanas aqui em Lisboa no Teatro Tivoli, mais uma semana no Porto. E um espetáculo que fala com muito humor dessa loucura que a gente vive com os telemóveis e com a nossa conectividade, como a gente precisa de alguma forma ser alguém no mundo virtual para ser reconhecido como uma pessoa real, e situações das mais engraçadas que a gente vive no dia a dia, tão retratadas na peça, numa forma de uma reflexão muito bem-humorada sobre o assunto, né? Em nenhum momento a gente aponta um culpado, coisa parecida, mas todo mundo se identifica de alguma forma. E ela estreou há 2 anos no Brasil, não foi? Já fez montes de espetáculos, agora é a primeira vez cá em Portugal, estreia em Portugal, mas continua atual, acredito, não é? Porque a história... Sim, continua atual, e a gente tinha esse medo no início. A gente falou, gente, daqui a 1 ano vai acabar essa história, essa febre. Não, né? É uma febre que se multiplica e que vai mudando e vai se aprimorando dentro do dispositivo, né? O personagem, a história conta um episódio da história do Cláudio, personagem que eu faço, que um belo dia ele quer botar todas as suas informações dentro do celular, tirar das grandes empresas que hoje mandam e nos possuem na internet e botar tudo na MyCláudio, que seria, esse aplicativo dele, que tudo ele seria dono de si próprio mais uma vez. E nisso que ele está fazendo essa transferência, cai café em cima do aparelho, ele pede absolutamente tudo. E é claro que a gente faz uma brincadeira, o que seria perder o celular, né, numa realidade um pouquinho mais exagerada, né? Ele perde perder tudo e mais alguma coisa, as fotos, vídeos, memórias, ele né? acaba perdendo também a própria noção de si, ele acaba perdendo a si próprio. Então ele vai procurar a si, as suas memórias, através de 10 personagens que o Miguel Thierry faz. Pois é, porque não estás sozinho em palco, estás também com o Miguel. Nós dois, num jogo de cena que vocês podem ver pelas fotos, somos só nós dois num palco nu, com um figurino só, usando com vários personagens que o Miguel faz, e uma história que a gente conta que não tem esse recurso nem de figurino e nem de cenário, usando realmente o corpo da gente. Então é um jogo de cena muito bacana. Para o Miguel usa mesmo, é tudo mímica, não é? Corpo, expressão, para interpretar as várias personagens. A gente está encostando em alguma coisa e abrindo alguma coisa que o público vai inventando. Então a gente fala de tecnologia, um lugar onde a nossa imaginação não tem mais vez, porque já vem tudo mastigadinho para o nosso cérebro, de uma forma que só o teatro pode fazer, através da imaginação do público. Então eu costumo dizer que cada pessoa na plateia vê uma peça completamente diferente, porque tem metade dela criada pela própria imaginação. Claro. E como é que tem sido o feedback do público, neste caso brasileiro, que foi quem... Excelente, porque é como... Identificaram-se, disseram, percebi-me de coisas que... Se não vejo a mim mesmo, eu vejo o meu colega, eu vejo a pessoa que está ao meu lado, porque estamos todos muito envolvidos, muito misturados com a tecnologia, né? E isso, é importante pensar sobre isso, né? Acho que o nosso espetáculo faz isso com muito humor, de uma maneira bem leve.
E não vos acontece na plateia acontecer, por exemplo, um telemóvel a tocar, verem algo, quer dizer, estão a falar de um tema, não é? E haver alguém na plateia agarrado ao telemóvel, por exemplo. Eu ainda tenho que exercitar a minha calma, respirar fundo. A sério, nessas acontece? horas. Para mim é muito difícil, né? Eu acho que o espetáculo teatral é o último lugar que a gente ainda tem nessa sociedade tão conectada e que a gente realmente tem para desligar e estar em contato, ainda mais do que o cinema, numa coisa que está acontecendo ali, ao vivo, e que não vai se repetir, né? Eu não entendo muito a pessoa sair de casa para sentar e assistir o espetáculo. Com o telemóvel na mão. Continuar. Claro que eu entendo, a gente está viciado e é disso que a peça faz. É como em todo lado, não é? Vamos a um concerto e em vez de estarmos a ver o concerto, estamos só com o telemóvel à frente, a fotografar. Fica muito ruim, gente, fica muito ruim. Foto da lua fica muito ruim, foto de show, vídeo de show fica muito ruim, né? A experiência real, com certeza, é a que estamos aqui para viver, né? Claro que sim. Olha, e a encenação? Fala-nos também da encenação, que é do Marcos, não é? Do Marcos Caruso, o fenomenal Marcos Caruso, sem o qual a gente não teria o sucesso que essa peça tem, porque não só ele amarrou a peça, amarrou através de improvisações, a peça foi toda sendo criada através de improvisações. Sim, foram 3 meses e meio de improvisações em que fizemos muitos personagens e em algum momento percebemos que tínhamos que contar a história de uma pessoa só e que os outros personagens iam ficar em volta. Quem é que vai fazer um personagem? Quem é que vai fazer todos os outros? A gente passou por tudo isso no processo. E foi uma construção mesmo, né? Exatamente. E que a participação, enfim, o Caruso é o eixo mestre, porque um cara que está no Guinness Book Records com o texto brasileiro mais representado há mais tempo em cartaz, que é Trair e Coçar é Só Começar, um cara que escreveu várias novelas. Acho que há pouco tempo esteve em cena. Sim, e está há muitos anos, há décadas. Sim, então, pois. é um cara que tem muita noção, ele não só como diretor, mas também ajudou muito a Dani Campo, a nossa autora, na preparação dessa história, né? Porque uma coisa é criar esquetes. Criar várias historinhas sobre o mesmo tema. Outra coisa é criar uma história concisa, que fale com princípio, meio e fim, e que seja um ciclo que leve a pessoa a se identificar com o personagem, com o Cláudio, né? Esse que cria a Mai Cláudio, e segui-lo nessa viagem na busca por si próprio, onde ele esbarra com os personagens absolutamente viciados, né? E como ele agora está sem o celular, ele vira o espectador desse mundo onde a gente está inserido, né? E descobre muita coisa nova, não é? Descobre muita coisa nova e algum momento ele resolve entrar numa esquizofrenia total, porque ele fala que o segredo é botar o celular dentro da própria cabeça. Isso, o Black Mirror às vezes abordam muito essas ideias. É um Black Mirror muito bem-humorado. Muito bem-humorado. E tu estavas a falar realmente do público do Brasil, mas tinhas dito que também já foram aos Estados Unidos, não é? Como é que foi? Foi a primeira vez que eu fiz teatro fora do país, agora é a segunda. Foi uma coisa, né? E lá é a sociedade do espetáculo, né? Claro. Você tem os teatros enfim, cada quarto que você entra tem inúmeras ferramentas e tal, que no Brasil a gente luta para conseguir uma, para fazer a peça. Claro. Então fizemos em Orlando e em Miami, foram 4 apresentações, não, 2 apresentações, super bacana, tivemos tradução ao vivo. 2 brasileiros que lá moravam, que pegaram o texto todo e iam ouvindo a gente traduzindo para 100 americanos. 100 americanos que ganharam, foram uma média de 100 americanos por apresentação. Legal. Aqui não precisamos, porque vocês estão acostumados ao nosso português. Isso é muito boa ideia, por acaso não tinha... Por acaso nunca assisti, mas deve ser uma experiência engraçada. Deve ser interessante, porque assim as pessoas não têm de mudar assim tanto, não têm de mudar a língua, não é? Que é uma coisa que também faz muito parte da representação. Deve ser um pouco como assistir dublado ou surdo e mudo, né? Sim. Que assiste a linguagem. Depois nós cá em Portugal normalmente não dublamos os filmes, não é? Temos legendas. No Brasil já falam por cima, não é? Dos filmes americanos e assim. Sim, tem muita dublagem. Pois sim. é. Cá por acaso nós não temos. Por acaso prefiro legendas, também é hábito. E notaste diferenças dos educação também, né? Exatamente. Mais pessoas lendo. E notaste diferenças do público dos Estados Unidos para o público do Brasil? Reagiram de maneira diferente ou realmente é universal o telemóvel? Eu acho que é
é universal o telemóvel. É claro que a gente estava fazendo por uma grande maioria de brasileiros residentes nos Estados Unidos, né, que tem interesse em ver as coisas da terrinha, né, da nossa terrinha. Que é uma terra bem grandona. Pois é. E eu estou curioso para saber se existe realmente alguma diferença nessa febre. A princípio, andando nas ruas, eu vejo todos com a cara enfiada no celular. E como a gente não fala exatamente de uma rede social ou de um aspecto, a gente pincela um pouco várias coisas Há coisas em comum em todas, não é? Exatamente. Portanto, dá para falar assim no geral. E tu és viciado nas redes sociais? Como é que é a tua relação? Não sou, mas tu a gente viveste antes dos empurrado, telemóveis, né? se calhar. A gente é muito empurrado. Antes dos telemóveis, eu gostava muito, sempre gostei de tirar foto. Então, quando a foto entrou no telefone, isso para mim foi maravilha, ter as duas coisas no mesmo. Claro. Hoje a gente tem tudo, né, no mesmo aparelho. Então, a gente é empurrado para resolver toda a vida através desse aparelho, né? Então, não tem muito como fugir disso. Se você foge disso, de alguma forma você fica para trás, pelo menos, né, na grande E mesmo cidade. nas nossas profissões, não é? Que temos cá a exposição pública e tu então, também é importante as tuas redes sociais, não é? De certeza, tens de ter cuidado Hoje com em dia isso. todos são famosos, né? Então, hoje das redes Toda a sociais gente é que torna pode as ser, pessoas não é? famosas, Sim. não é? Isso mesmo. Basta ter 100 mil seguidores no Instagram, já se é famoso, Basta ter sem. isso. Pronto, faz uma coisa que ninguém faz e pronto. O que é que tu tens Então, alguma. que eu faço Gostas aqui, disso? né? Já tiveste algum vídeo ou foto viral? Qual é a foto que mais fez sucesso? Não, tua? o que eu fiz foi um personagem que virou um meme de internet, que foi o Félix na exatamente, internet, pois né? é. Que até hoje a gente vê comentários sobre o Brasil e o mundo na boca Eu ferina lembro-me disso. do Até cá, Félix. eu lembro-me de passarmos memes da tua personagem. Da personagem, exatamente. Claro, Que respondia assim, como é que era? Era muito honesto, não é? Muito não tinha honesto, filtro. não tinha filtro e tinha muito um quê de maldade, um fel ali por trás, né? Então, o personagem foi um prato cheio, porque a gente não pode ser assim na vida real, né? Então, quando a gente vê um personagem que pode, a gente se apaixona, né? É um personagem que diz as coisas não é? Pela pessoa, o que é sempre bom. Exatamente, por nós. Exatamente. É um bocadinho isso que a arte faz, não é? Esta própria peça, não é? Uma das forma- funções, concordo. É uma crítica também à sociedade atual, não é? Sim, com certeza. Eu diria que é uma reflexão mais do que uma crítica. A gente tem uma coisa divertida, que a gente bota a figura de um menino lembrando o personagem Cláudio das experiências reais. Ele empina um papagaio de papel e bota um senhor que a gente relaciona logo com uma pessoa old fashion, com uma pessoa que está presa ao passado, mas super conectado, mostrando as vantagens, por exemplo, que na época dele ele tinha que mandar uma carta com uma foto que ele mandava revelar para a amiga dele, mas para aquela carta, para ele saber se ela curtiu aquela foto, demorava semanas para aquilo voltar. Eu lembro-me do intercâmbio das fotos, enviámos cartas. Exatamente. Então a gente bota um senhor para fazer essa lembrança para a gente de alguma forma realmente mostrar que a peça é uma reflexão muito bem humorada, antes de mais nada, e não uma crítica. Olha, vamos então relembrar as datas. Exatamente. É de 7 a 18 de março no Tivoli, não é? De quarta a domingo, quarta a sábado às 9h30, domingo às 5 horas da tarde. E depois Porto, não é? Só da Bandeira, 22 a 25 de março. Exatamente, quarta a domingo. Boa, Olha, desejamos muita, não se diz sorte, mas pronto. muita Muita merda. merda. Sim, Muita claro, merda. então tem que ser dito. É isso. E que tenhas uma bela estadia aqui em Portugal e que te Já divirtas estou e tendo. vem mais vezes. Estou muito feliz de cá estar e muito feliz pelo carinho dos portugueses comigo, com o meu trabalho. Espero todos vocês no Tivoli. Obrigada. Obrigada, beijinhos. Beijinhos.